Desembargadora, seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Muito boa tarde, Josival Pereira. Você que representa tão bem o jornalismo no nosso estado. Boa tarde, muito carinhoso. E a todos que nos acompanham através desse programa, Tambaú Debate, que é um programa que tem grande visibilidade. Então, nós estamos aqui para dialogar um pouco a respeito do judiciário eleitoral, a respeito, como você já falou, do papel da mulher na justiça, na sociedade, no mercado laborativo, no mundo, na sociedade. Eu vou começar aqui até respondendo uma curiosidade que sempre tive. Eu sempre achei que a ética sempre foi muito forte na sua atuação, que a impressão que eu tive que a senhora se ausentou, não assumiu mais vezes, no tempo que deveria assumir a justiça eleitoral, porque no outro lado era casada com um político que era Maranhão e a senhora preferiu então ir dando tempo ao tempo por conta de ética. Foi isso ou essa impressão que eu tenho não é verdadeira? É uma impressão verdadeira, Josivaldo, porque o protagonismo no casal era de Zé Maranhão. Porque Zé Maranhão, com a história política de 60 anos de vida pública, absolutamente idônea, absolutamente limpa. Então, eu centrava muito a minha vida, a nossa família, nós nos centrávamos muito para que Maranhão continuasse a realizar seus projetos de vida, cujos projetos de vida colocavam o bem-estar do paraibano acima de qualquer coisa, até da vida pessoal, da vida empresarial e também, evidentemente, da vida familiar. Então, foi uma decisão consciente minha. Chegou o tempo da senhora ir para a Justiça Eleitoral e a senhora... Eu sempre renunciava. Sempre renunciava? Eu sempre renunciava, porque eu tenho 19 anos de desembargadoria, 40 anos de magistratura concursada, viu? Não foi proteção de ninguém, foi concurso público, assim, uma proteção divina. A proteção divina que Ele escolhe nossos caminhos e às vezes nem percebemos, não é? O Senhor vai colocando as mãos nos nossos projetos de vida e a gente nem percebe a mão de Deus e as coisas vão fluindo. Pois bem, então, esses anos todos de magistratura, na Justiça Comum, eu compreendi que se eu ocupasse algum cargo no Tribunal Regional Eleitoral, por mais que eu fosse uma pessoa como sou, independente, procurando corresponder aos ensinamentos da própria magistratura, que é justiça, 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 sem ver a quem, mas sempre fazer justiça. Então, mesmo que eu entrasse no TRE, imbuída desse princípio que está arraigado em mim, algumas pessoas iriam questionar: a esposa de Zé Maranhão vai julgar esse processo do prefeito aliado? A esposa de Zé Maranhão vai julgar esse processo do deputado adversário? Eles não sentiriam confiança, não se sentiriam confortáveis. Então, eu, graças a Deus, tenho minha consciência absolutamente tranquila em todo o meu mistério, mas por uma questão ética, nós achamos por bem não assumir o TRE. A senhora adiou e acabou chegando na Justiça Eleitoral num tempo em que ela está um pouco contra a parede. Nós vivemos num momento democrático do país que a Justiça Eleitoral está muito questionada, pelo menos vamos aqui, não é a local, mas a Justiça Eleitoral superior, enquanto instituição de uma maneira geral. Como é que a senhora está vendo esse momento? Eu aproveito essa oportunidade para dizer que eu creio nas instituições. Os homens passam, as instituições ficam. E quando essas instituições fazem o seu dever corretamente, às vezes há uma incompreensão nas crises temporárias, mas são incompreensões de pessoas que não conhecem a fundo o papel da instituição. E também, eu até acrescento e aceito dizer que existem determinadas pessoas em qualquer situação, no judiciário estadual, no judiciário eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que algumas vezes expressam opiniões pessoais e tomam decisões como magistrados que não agrada A ou não agrada B. Isso é normal. A minha vida todinha foi assim.
Então, são decisões que não agradam A e não agradam B, e isso daí termina gerando uma situação de antipatia, não é? Que às vezes diz, não, o TSE está contra a parede. Tá não, Josival. O TSE é uma instituição sólida. O TSE é composto de ministros e juristas, notável saber jurídico. São pessoas que têm uma experiência de julgadores bem maiores do que a minha e nós que estamos aqui na Paraíba, que eu digo que a Paraíba é a província do Brasil, mas é uma província muito digna, muito ética, uma província muito altaneira, que toda a vida a Paraíba foi, não é? Marcou sua presença. Então, eu não acredito em crise nas instituições. Acredito que nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de desentendimento, porque o país está um pouco dividido com relação a conceitos, com relação a definições de pensamentos de ideologia, não de valores. Pensamentos de ideologia, mas vamos passar. A urna eletrônica, que me parece uma joia hoje, que parecia uma joia, eu vou dizer parece, não vou dizer parecia, parece uma joia da justiça eleitoral brasileira, acabou sendo também questionada nessas eleições. Qual é a avaliação que a senhora tem das urnas eletrônicas? Elas vieram e para chegar, não tem, para ficar definitivamente, não tem esse questionamento? As urnas eletrônicas estão a completar a maioridade, 18 anos. E essas urnas eletrônicas, você usou uma palavra que eu vou usar doravante, é a pérola. É uma pérola, é a pérola do eleitoral, do nosso sistema eleitoral. Vários países, várias nações já tentaram importar o funcionamento das urnas eletrônicas para as suas eleições e ainda não conseguiram. Mas vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo porque as nossas urnas são absolutamente confiáveis, são absolutamente seguras. E nós podemos dizer isso graças ao aspecto tecnológico. Ela não está ligada à rede mundial de computadores, então ela não pode ser objeto de hackers. É absolutamente segura. E ainda tecnicamente falando, essas urnas são guardadas em 5 depósitos. Aqui é a nossa realidade. Nós temos 5 depósitos: João Pessoa, Campina, Patos, Cajazeiras e Pombal. Então, essas urnas, são 11 mil urnas, são guardadas, seguramente guardadas, responsavelmente guardadas. E quando nós estamos próximos a um período eleitoral, no próximo ano já vamos começar a trabalhar nisso. Nós começamos a fazer revisão em todas essas urnas, nós começamos a fazer testes em todas essas urnas. E quando nós colocamos essas urnas para funcionar, nós emitimos um documento chamado Zeresma, que comprova qualquer pessoa que entenda de computação. Eu não sou experta em computação, longe disso, mas recebemos orientações, treinamentos, capacitações, e nós sabemos que essas urnas, quando chegam para fazer as eleições, para coletar votos, ela vem absolutamente zerada. E o processo é transparente, ele é acompanhado por partidos políticos. Isso, nós temos. Aí é o que eu digo, pronto, a primeira parte tecnológica, a segunda parte humana, não é? A parte humana também garante a confiabilidade das urnas, porque os partidos políticos acompanham. Na hora que nós apresentamos as urnas, nós mostramos que elas estão zeradas em todas as regiões eleitorais, todas as zonas eleitorais. Os partidos políticos e os candidatos acompanham a instalação dessas urnas. É absolutamente transparente e qualquer pessoa do povo pode chegar, acompanhar, indagar, conhecer melhor as urnas. Graças ao acompanhamento da sociedade, que isso ocorre de uma forma muito eficiente e eficaz, graças também a essa parte humana, é que nós podemos dizer que nossas urnas são seguras. Nós estamos conversando hoje aqui com a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante Maranhão, presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Nós temos um número de WhatsApp para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma interação, mesmo que não seja pergunta, fazer alguma interação. O número é 98832-3586. Vou repetir o número, 98832-3586. É o telefone se você quiser fazer alguma interação, alguma pergunta, alguma observação, mandar alguma mensagem, pode fazer por esse número que nós vamos apresentar. Vamos apresentar durante o programa. Depois do programa, nós vamos ter ainda aqui uns 10 minutinhos, 10, 15 minutinhos nas redes sociais, inclusive para complementar a conversa com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A senhora está assumindo agora o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Tem algum plano específico, alguma ideia específica de como conduzir
a Justiça Eleitoral da Paraíba daqui para frente? Josival, uma coisa interessante que eu gostaria de partilhar com todos que estão nos acompanhando pela televisão ou pela rede de computadores, que nós temos também transmissão pelo YouTube, não é? Nós estamos transmitindo, sim, pelo então, nosso portal e pronto. Depois pelo YouTube. Ótimo. Então, cumprimentando a todos. E deixe-me fazer um parênteses. Eu sou uma pessoa bem espontânea. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque é a primeira vez que eu sou entrevistada por você, como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, como uma mulher do Judiciário de longa caminhada, quase 40 anos, não é? Vou completar. Mas você sempre fez muita entrevista com José Maranhão. É verdade. E ele dizia, Josival, que se sentia muito bem quando era entrevistado por você, porque você passa uma energia boa, viu? Você é uma pessoa que tem uma áurea muito positiva. Eu queria fazer esse registro. Eu agradeço. Viu? E dizer a todos que estão nos acompanhando que uma mulher, quando ascende ao poder, ela tem que dividir esse poder com todas as mulheres. Eu fico tão triste quando eu verifico, por exemplo, uma eleição aqui na Paraíba, 36 deputados estaduais, só 6 mulheres. Nós ficamos assim tão tristes quando nós verificamos um Tribunal de Justiça como o meu, com 19 membros, só somos 2 mulheres, eu e a desembargadora Maria das Graças. Eu fico tão triste quando nós vemos na posição de comando no Senado Federal, as mulheres, as senadoras, que são poucas, salvo engano, são 9 senadoras, me perdoem aqui, porque tem as que foram reeleitas e as que não conseguiram obter também voto suficiente para chegar até o Senado Federal. Aí eu observo bem, porque como meu esposo foi algum tempo senador, um grande período senador, 1 e 2 vezes, eu observo assim, viu, Josival? Eu observo que as mulheres estão nas comissões sociais, humanas, comissão de autismo, comissão de diabetes, comissão de violência doméstica. Aí vem as comissões tributárias, comerciárias, pecuárias, do agronegócio, do agronegócio. A Constituição de Justiça é até um pouquinho mista, porque existem senadoras que gostam de batalhar, tipo Simone Tebet, que fica sempre a buscar o espaço e consegue. Mas é única, não é? Aí tem a Tronic também, a senadora Tronic, que foi candidata a presidente da República, também é uma grande senadora, muito batalhadora. Mas o que nós observamos? Que as comissões deixam para as mulheres, o Senado, a sua cúpula, a diretoria, deixam para as mulheres essas comissões sociais. Será se nós não temos condições de assumir funções na agropecuária? Será se nós não temos condições de analisar a carga tributária do nosso país, do nosso estado? Eu, como julgadora, julgo o processo do tributário, comercial, julgo o processo pecuário, julgo ação de despejo, julgamos questões de família, julgamos violência doméstica. Então, a minha pergunta é: por que as mulheres não ocupam também posições iguais aos homens em matérias tão importantes para a nação e para o Estado? Então, se eu hoje estou como mulher no Tribunal Regional Eleitoral, é para valorizar a mulher e para fazer um trabalho de conscientização dentro do TRE. Pelo menos na base da Justiça Eleitoral, a senhora vai encontrar muita juíza trabalhando. Né? Sim. Sim. Pelo menos nós temos 50%. Isso. Olha, quase 55% do eleitorado é feminino. Uhum. E nós temos hoje, nessa mesma proporção, juízas mulheres no Tribunal Regional Eleitoral. Mas essas meninas estão conseguindo agora ocupar esse espaço. A senhora não vai ter lá no seu plenário, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral, a senhora está lá. Mas lá na base da Justiça Eleitoral, esse que parece que dá, muito bem. Isso parece que está fazendo um bom trabalho. Está despertando. As mulheres estão despertando. E minha posição no Tribunal Regional Eleitoral como presidente é justamente trabalhar mais ainda, incentivando as mulheres a serem candidatas. E também acabar com essa história, mulher não vota em mulher. Mulher precisa votar em mulher. Nós conhecemos as necessidades umas das outras, o sofrimento que nós temos para galgar funções e para fazer a tripla jornada. Porque, graças a Deus, existem homens que já colaboram com os afazeres domésticos, mas não é uma grande maioria, ao contrário, é uma minoria. A mulher continua com a tripla jornada. E, Josival, como magistrada que sou, essa sua ascensão aqui no Tribunal Regional Eleitoral
pode ajudar a despertar isso, Sim. pelo menos mulheres para se candidatarem a mais Sim, cargos, mais... Sim, olha, a exemplo disso, nós já julgamos vários processos com relação a desrespeito à cota de gênero. 30% dos candidatos precisam ser mulheres. O que é que acontece? Os partidos colocam mulheres só para cumprir tabelas. Essas mulheres não são votadas, algumas não votam nem em si própria. Não pode ser isso. Então, nós temos que fazer um grande trabalho. Eu conclamo as magistradas, eu conclamo Ministério Público, OAB, entidades de classe, para que nós possamos nos juntar. E nesse próximo ano, 2023, possamos chamar a mulher para que a mulher possa realmente ser a protagonista da história e não apenas entrar como coadjuvante, e às vezes não é nem mera coadjuvante. Às vezes ela entra e não sabe nem por que entrou. É um pai que coloca um amigo, um compadre, alguém coloca essa mulher para concorrer às eleições e elas, infelizmente, têm um desenvolvimento pífio e às vezes nem pífio ficam zeradas. Eu vou fazer uma pergunta sobre a política, mas é dentro da questão mesmo eleitoral. Como observadora aqui, a senhora já foi juíza eleitoral, na base também tem experiência eleitoral, acompanha a política há muito tempo, agora está no Tribunal Regional Eleitoral. A política brasileira precisa mudar muito ainda? Em que direção nós precisamos mudar na política brasileira? A política brasileira ou os tribunais? Eu estou perguntando a política de uma maneira geral, porque o Tribunal Regional Eleitoral vai tratar quase sempre com política. Isso. E aqui, que política está enfrentando aqui no momento? É um jogo ainda muito bruto. O que é que está precisando? Pronto. Talvez eu tenha compreendido assim o cerne da sua questão. As mulheres, quando são candidatas, veja bem, as mulheres, quando são candidatas, ou vêm de famílias políticas, ou vêm de associações representativas de classe. As mulheres enfrentam uma situação dificílima para conseguir seu espaço na sociedade, principalmente no meio político. Porque, Josival, para você ter uma ideia, sexta-feira nós estávamos participando de um seminário em Brasília de eliminação a qualquer tipo de violência contra a mulher, inclusive política. E nós assumimos o compromisso de trazer para a Paraíba essa luta, para que as mulheres se conscientizem que a participação delas na política pode fazer com que a sociedade se torne mais sensível, uma sociedade mais humanista, porque a mulher em si é mais delicada, Nós temos a mesma capacidade laborativa, intelectualmente caminhamos passo a passo com os homens. Quer ver uma pessoa tão inteligente quanto você? Você é muito inteligente. Mas significa dizer que existem também muitas mulheres inteligentes no jornalismo. Mas se nós formos fazer... Eu acho que no jornalismo tem muito mais mulheres inteligentes do que homens. Olha, um dia desse, era isso que eu ia lhe falar. Um dia desse nós fizemos uma reunião de jornalistas, quando eu vi, tinha umas 8 ao meu lado, capitaneada por Naná H6. Eu disse, eu estou tão feliz, porque vocês, e jovens, viu? Porque vocês estão aí à frente dessa luta, porque o jornalismo, a imprensa, colabora demais com o desenvolvimento da sociedade, implantar valores éticos, morais, porque as pessoas escutam você todos os dias. Então, é preciso que sejamos portadores da verdade, da decência e da moralidade. E aí inclui o valor à mulher. Deixa eu ver aqui na tela, parece que tem uma participação aqui na tela. Não sei se nossa técnica está ouvindo, se está para colocar. Eu aproveito, antes de vir aqui à tela, aproveito esse momento que a senhora está falando de jornalista mulher para mandar um abraço para a Verônica Guerra, né? Que é a Verônica Guerra. Minha esposa, nesse momento ouvindo, e eu quero mandar para cá. Olha, boa tarde, eu me chamo Jailton Moraes, sou de Itapororoca, quero aproveitar para mandar um abraço para a doutora Fátima Bezerra e para o... Vixe Maria, muito obrigado a você, Joilton. Vamos fazer um comentário para o Joilton, mandar um abraço para o Joilton. Nosso telefone é o 988-32-3586, para quem quiser mandar perguntas, observações, aqui está aberto o nosso Zap. Jailton Moraes, eu também sou Moraes, viu, Jailton? Maria de Fato Moraes, Bezerra Cavalcante, Maranhão. Essa família Moraes é uma família muito forte.
Tem pessoas assim muito guerreiras. Então, quero agradecer essa mensagem e com relação à sua esposa, eu quero lhe parabenizar porque além de ser uma pessoa muito competente, é muito bonita. Vamos, deixa eu fazer uma pergunta. A senhora assumiu o tribunal, não teve, a eleição acabou sendo coordenada não pela senhora, e a senhora assume, mas para dar continuidade, né? Porque o processo eleitoral não acabou. Isso. Né? Não acabou, ainda tem muitas tarefas desse processo eleitoral. Tem as ações para julgar, tem a prestação de contas. Prestação de contas, apostas. Como é que está esse momento, enfim, da conclusão do processo eleitoral na Paraíba? O processo eleitoral foi muito bem conduzido pelo desembargador Leandro dos Santos. O desembargador Leandro dos Santos, como eu, temos uma grande parceria no nosso trabalho. Então, eu estava como corregedor e vice-presidente e nós dividíamos muito as responsabilidades e combinávamos todos os atos processuais, procedimentais e administrativos a serem tomados durante as eleições. Tivemos umas eleições muito tranquilas. Eu aproveito para dizer que a vice-presidente fica sempre na totalização dos votos. Uma observação que disseram que me parece que nos últimos 20 anos, não sei quanto tempo, eu vou até olhar, foi a primeira eleição na Paraíba que não vai ter terceiro turno. Em todas as últimas eleições na Paraíba, que a gente se lembre aqui, teve sempre, havia sempre ações de investigação judicial eleitoral e elas se prolongaram contra o governador eleito. E até agora, pelo menos, ninguém apresentou. Com relação a esse ponto, eu nem posso mencionar, porque é bem interna e depois, quando as ações chegam, aquelas são publicizadas, né? No momento, nós não podemos nem fazer comentários. Agora, o que eu quero registrar é que o nosso Tribunal Regional Eleitoral trabalhou com tanta harmonia, não só o desembargador Leandro, que estava na presidência, eu estava na vice, como os demais membros que compõem o Tribunal Regional Eleitoral, que nós temos 2 juízes de carreira, 2 juristas que vêm da OAB e um juiz federal. Nós trabalhamos em tanta unidade, Josival, que no primeiro turno nós somos o 2º estado do Nordeste a dar o resultado das eleições, na totalização. O 2º do Nordeste e o 9º do Brasil. No primeiro turno. No segundo turno, fomos o 1º do Nordeste e o 4º do Brasil a dar os resultados das eleições. E as eleições, nós não tivemos nenhum tipo de problema com relação a urnas, com relação a reclamações dessa natureza. Portanto, tivemos um pleito muito tranquilo e agora vamos dar continuidade, porque é interessante. As pessoas talvez tenham a noção de que o Tribunal Regional Eleitoral só trabalha em época de eleição. Eleição, nós colocamos em prática aquilo que nós vamos trabalhando um ano anterior. Nós já fizemos o transporte das urnas, já verificamos onde estão acondicionadas, segurança das urnas, já estamos fazendo levantamento, já começamos a fazer levantamento de eleitores, porque quando for na eleição 2024, em 2023 já foi tudo pensado. E o Tribunal Regional Eleitoral é um tribunal que tem muita continuação nos seus trabalhos. Os servidores são muito eficientes, servidores de carreira, acostumados nesse labor constante, então nós não paramos. Agora, a diferença desse ano 2023 é que tem uma mulher no comando e eu vou dar um olhar especial à mulher. Tem mais um comentário no WhatsApp, vamos pedir aqui a nosso editor para colocar, vamos dizer aqui, Vanessa, bairro das Indústrias, quero parabenizar essa mulher maravilhosa e é um orgulho para nós mulheres paraibanas ter uma representante tão inteligente e humana na Justiça Eleitoral. Vanessa, obrigado pela sua participação. Nosso telefone é o 988-323586 do WhatsApp, quem quiser mandar pergunta ou qualquer observação no programa. Eita, Vanessa me deixou emocionada. Maravilhosa somos nós, querida, que temos a coragem de ousar, de lutar, de batalhar. Existe mulher mais maravilhosa do que aquela mulher que sai de casa bem cedinho, Josival? Bem cedinho, pega um transporte público, vai trabalhar na casa de pessoas e quando é à noite volta para casa para cuidar dos filhos, deixar almoço pronto para a família para o dia seguinte com um sorriso no rosto. Então, essas mulheres trabalhadoras de todas as áreas e de todas as funções e profissões são essas mulheres maravilhosas, como você, Vanessa, como eu, com todas as outras. Só uma pergunta, já estamos bastante para o final do programa.
terminou que dessa última eleição ficou um questionamento muito grande depois das eleições da história de urnas antigas, urnas mais novas, urnas fabricadas até 2020 e urnas fabricadas de 2020 para cá. Como é que está nosso tribunal em relação a ao contingente de urnas que nós temos? Não houve problema nenhum com nossas urnas, mas... O nosso contingente de urnas, nós temos 90% de urnas novas. E as que as que foram fabricadas anteriormente, nós pretendemos substituir até as próximas eleições. Mas não significa dizer que são urnas deficientes. Às vezes essas urnas mais antigas muda só uma grampolazinha que dá uma celeridade melhor na computação dos votos, mas nenhuma alteração há. E se nós tivermos essas urnas todas novas, realmente nós vamos ter mais tranquilidade no sentido dessa molinha da grampola. Essa mola da grampola é uma molazinha que tem em avião. Eu estou usando esse termo porque fui acostumada, não é, a usar esse termo em casa, conviver com um aviador, com um piloto, Zé Maranhão. Então, essa molinha da grampola, se nós substituirmos agora por esse novo modelo, faz com que as urnas coletem os votos de uma forma mais célere. Então, somente isso. Doutora Fátima, obrigado por sua participação no programa de hoje. Ainda tem tempo? Tá certo. Eu estou ouvindo aqui o ponto, porque certo, vamos continuar mais um pouquinho. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora. A senhora vai me deixar fazer essa pergunta. Ainda sobre o Maranhão deixou um legado, a gente sabe disso, e claro que há sempre uma preocupação de como preservar esse legado. Qual é a preocupação da família com isso, com relação ao ex-governador José Maranhão? O legado que Maranhão deixou, Josival, está no coração dos paraibanos. Quando eu chego em determinados lugares, por exemplo, na qualidade de corregedora para fazer correção, eu era recebida nos cartórios por vereadores, por prefeitos, pela sociedade, por pessoas que nem me conheciam, porque eu sempre tinha uma vida mais preservada, para que não surgisse qualquer dúvida com relação à minha independência de julgadora no sentido de ser esposa de político. E deixa-me dizer só essa frase. Uma pessoa me perguntou: como você, nessas minhas andanças, como você conseguiu se manter tão independente, tão honesta nas suas decisões, tão tranquila e tão serena, casada com um político? Aí eu disse: eu não fui casada com um político qualquer, eu fui casada com Zé Maranhão, que jamais interferiu nos meus julgamentos, que jamais me pediu para julgar em favor de A ou B, porque, como eu disseram no começo, porque era uma pessoa simpática, Zé Maranhão. Não. Então, uma pessoa como Zé Maranhão fica no coração de cada um. E esse legado político, eu quero que cada um guarde no seu coração, passe para seu filho, passe para seu neto. Nós tivemos um grande estadista, que foi Zé Maranhão. E os estadistas, para deixarem sucessores, não é fácil. Não é fácil suceder estadista. Mas nós cremos que a Paraíba jamais vai esquecer o nome de José Maranhão. Bom, agora sim, agora eu agradeço a sua presença aqui e quero encerrar o programa Tambal de Debate de hoje, agradecendo mais uma vez e penhoradamente a sua presença aqui no programa. Uma frase só, de Cora Coralina: todas as mulheres que estão nos acompanhando, recrie sempre, se reinvente, se reinvente. As mulheres precisam ter coragem para ousar, plantar flores e fazer doces, para tornar a nossa vida mais amena e mais agradável. Boa tarde a todos e até amanhã com mais um programa Tambal Debate. Bom, nós continuamos aqui a conversa com a desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcante, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, agora só nas redes sociais. Saímos da TV aberta, estamos agora no YouTube, só no YouTube e também no portal T5. Nós estamos aqui só para arrematar essa conversa que nós tivemos aqui, que estamos tendo aqui sobre a justiça eleitoral e sobre o poder das mulheres. Foi o que entrou aqui um pouquinho no programa de hoje. E eu ainda vou pegar por essa história aqui, por esse final aqui do poder das mulheres. Se a senhora tiver registro aí, pode fazer registro. A questão na Paraíba, é mais difícil a mulher fazer política? O que é que a senhora tem observado? A senhora conhece bem o Brasil sobre isso, sobre essa história, que observa, que tem uma preocupação com isso?
T5, não é? Nós estamos no T5. T5 também. T5 estamos aqui. E estamos no YouTube também. Estamos no YouTube. Mulheres estamos aqui. E fazer política em estados pequenos, onde existem dominações familiares na política... Nos partidos, sobre Nos partidos onde existem dominações familiares, patriarcais, históricas. Então, as mulheres vão conseguir seu espaço, sim, se estiver dentro desse núcleo do poder. Mas, tanto para homem, mas sobretudo para mulher, para poder quebrar esse núcleo e entrar nessa competição é muito pesado. É muito pesado. Mas eu acho bem interessante, porque, como você fez um registro, nós temos juízas que estão alcançando espaço. Por que não vereadoras, por que não deputadas, por que não empresárias? Aqui quem está a mandar mensagem para mim, eu recebi mensagem de 7 magistradas. Em nome de Micheline Jatobá, eu quero cumprimentar essas magistradas. E eu não avisei que vinha para o programa. A próxima vez eu aviso. Bom, então tá bom, a audiência está boa. A audiência está boa. Tem mais um comentário aqui, vamos ver aqui de onde vem esse comentário. Vera, quero parabenizar os embargadores e dizer que sempre falei sobre a questão da mulher na esfera pública eleitoral e infelizmente não temos as mulheres como representantes desse cenário. É preciso que nós mulheres dermos as mãos, verdadeiramente as mãos, né? E reverter esse processo. Obrigado, nome Vera Lúcia. Vera Lúcia, vamos nos dar as mãos verdadeiramente e vamos reverter esse processo. Mulher precisa votar em mulher. Tem uma proposta no Congresso que termina no andando, mas que outros países também resolveram assim. É que ao invés da cota de candidatas, ter uma cota de cadeiras. De cadeiras, olha, uma cota de cadeiras. A proposta no Brasil me parece que começaria inicialmente com 20%, mas alguns querem que seja aqui. O Congresso tem hoje 15% de participação das mulheres, então 15%. que seja grande. E alguns países chegaram a botar cota de paridade. O que é que a senhora acha disso? Eu sou a favor da paridade. Eu sou a favor da paridade. E eu acredito que só quando o Brasil enfrentar essa questão e permitir que as mulheres tenham o mesmo assento que os homens têm no Parlamento, no Congresso Nacional, é que nós vamos encontrar um rumo certo para o nosso país. Precisamos de mais empregos, precisamos de uma educação mais aprimorada, precisamos de espaços laborativos para os nossos filhos, para aqueles que estão no campo, para aqueles que estão nas áreas industriais. O que é que a gente vê? Vê as mulheres em subemprego. E se essas mulheres ocuparem cargos de comando e tiverem essa paridade, eu tenho certeza que nossas famílias terão também mais equilíbrio e harmonia familiar e social. Com essa mensagem, nós vamos encerrando nossa participação nas redes sociais também. Obrigado, doutora Fátima. Fiquem com Deus. Tá bom, obrigado a vocês todos por o programa de hoje. Obrigado.